Os educadores são unânimes em dizer que dos 3 aos 5 anos, a criança está com todas as janelas abertas para o conhecimento. Apoiando-se nesta tese, o ensino no sistema bilíngue começa a partir do momento em que a criança ingressa na pré-escola. A equipe do Conhecer visitou a Sandbox, uma escola infantil que funciona aqui em Fortaleza e faz parte de uma franquia com sede nos Estados Unidos. Acompanhe no Conhecendo de hoje o trabalho da Sandbox na formação de pequenos bilíngues. Now, what color is this? Yellow! Children of the bus go up and down, up and down, up and down. No ambiente de educação infantil, a aprendizagem de um novo idioma passa por etapas específicas. Quando as crianças percebem que na escola sua língua nativa nem sempre funciona, elas desistem de usá-la, mas não param de se comunicar. Fazem solicitações apontando, fazendo mímicas. É o período não verbal no novo idioma. No começo eles começam a estranhar, alguns até rejeitam um pouquinho, aí começam a dizer, a senhora não sabe falar, a senhora não sabe falar. É muito engraçado, tem crianças que vão pro cantinho e dizem, não é, eu sei que não é monkey, eu sei que é macaco. Então essa negação é muito importante para que ela entenda que é um novo idioma, e que é diferente do que ela está acostumada. Isso vai depender do estímulo não só da escola, mas do estímulo dos pais. De repente eles estão tentando me imitar, às vezes chega um pai até dizendo que pegou o filho fazendo sons parecidos com o inglês, em casa. Nós vemos a facilidade de uma criança se tornar bilíngue quando os pais em casa ajudam também no processo, é bem mais rápido. Nós vemos que crianças de 0 a 3 anos, elas conseguem ser totalmente bilíngues se isso tem o auxílio dos pais. E de repente, quando eu vejo, eles já estão obedecendo aos comandos simples que eu dou, respondem algumas coisas. Existem vários métodos para tornar a criança bilíngue. Aqui na Sandbox, nós usamos o método de imersão. Imersão parcial, porque a imersão total seria quando uma criança... o extremo da imersão total seria pais estrangeiros adotassem uma criança pequena que não falasse a língua nativa e essa criança desde bebê já ia ser introduzida a uma segunda língua. Para se integrarem totalmente na sala de aula, as crianças precisam de estratégias. Elas escutam e acumulam informações, criam expectativas, observam. O espaço interno na Sandbox estimula a aprendizagem. As cores vivas e alegres, os livros de historinhas, os cartazes e números em inglês objetivam ampliar a compreensão da criança para o segundo idioma, respeitando as fases naturais da educação infantil para que ela tenha sempre vontade de aprender. Nesta fase, as crianças precisam de todo o apoio para que passem para a segunda fase, a linguagem telegráfica. Onde a criança já começa a dizer certos comandos, yes, no, bye bye, já entende palavras soltas, coisas quando a professora diz me dê um beijo, me dê um abraço, sente-se, e ela já começa a incorporar no discurso dela essas frases soltas, pequenas palavras, monossílabas, onde isso significa dizer que ela já cedeu, que ela já está pronta para eventualmente entrar na terceira fase, que é a fase onde ela vai usar realmente essa linguagem, a aquisição mesmo, como se diz, o bilinguismo, onde ela começa a fazer frases. Essas frases, a princípio, elas vão juntar um pouco da concordância do português com o inglês. Isso é normal, isso não significa dizer que ela não vai saber falar corretamente, mas sim que é a maneira dela se expressar. Aqui, a aprendizagem do novo idioma está presente em todos os momentos. Na sala de música, as crianças aprendem a se expressar. A música mexe com a criatividade. Elas se sentem à vontade. É também um momento propício para falar inglês cantando. 5, 6 little índios, 7, 8, 9 vizinhos, 10 no pequeno bom.
maneira de inserir o inglês no currículo, de forma lúdica, de forma que não seja de uma forma forçosa, prazerosa para a criança, facilita muito os comandos, e aqui na Sandbox isso é muito trabalhado. Move your legs. Up and down. Até na piscina o inglês também está presente. Pequenas frases ajudam os pequenos bilíngues a ter contato permanente com o novo idioma. 1, 2, 3, 4, 5, now! A Sala das Artes representa um momento de relax, as experiências com a gelatina, os primeiros movimentos com o pincel, a descoberta das cores. No laboratório de informática, os programas de computador estão em inglês. A criança começa a se comunicar atendendo aos comandos, numa interação saudável e inteligente. The dog. Can you call the dog for me? Great. Localizado à rua Marcos Macedo, 1485, Aldeota, Sandbox é um centro de educação infantil que faz parte de uma franquia sediada nos Estados Unidos, com 17 anos de fundação. 6 anos de idade, possui uma filosofia bem definida. A nossa filosofia é basicamente a integração das crianças, certo? O conhecimento através de brincadeiras, entendeu? Aqui nós nos preocupamos principalmente com o lado social da criança, com o lado emocional. Então, nós trabalhamos essa parte de lúdica, de situações práticas, do dia a dia, do cotidiano de cada criança, entendeu? Acreditamos que as crianças podem se sujar durante as brincadeiras, entendeu? As experiências vividas entre elas aqui, demandar comandos, como elas devem resolver seus próprios problemas, procurando soluções através da orientação e não do direcionamento do professor. Aqui nós atuamos de uma forma direcionada, mas de uma forma ampla, tranquila, sem ter necessariamente o professor como o dono do saber. Aqui há uma troca. O professor sabe, mas a criança também sabe. E assim é o nosso trabalho, a nossa filosofia aqui na Sandbox. Pesquisas recentes sobre o desenvolvimento do cérebro infantil mostram que quanto mais cedo uma criança for iniciada numa segunda língua, melhor será o seu aproveitamento e mais fácil o aprendizado. Bilinguismo é um bem e a criança só tem a ganhar. A mente da criança, ela abre uma janela do 0 aos 3 anos, onde aí se dá o período mais propício para a criança aprender uma nova língua. É como se o cérebro dela, as conexões no cérebro, elas são feitas para locais diferentes. Mesmo em palavras semelhantes, parecidas, no caso de carro, car, a criança ela não tem esse problema de confundir justamente por isso, porque essas conexões a nível cerebral, elas são dadas em locais diferentes. Então, isso faz com que a criança não tenha esse problema.